Olá, muito bom dia. Agora 10 horas 3 minutos, horário de Brasília. Pois é, estamos entrando no ar com mais uma edição do nosso a revista radiofônica aqui da Jovem Pan, que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa turminha do rádio brasileiro da quarta-feira, dia 29 de novembro de 2017. Sejam muito bem-vindos. Será que eu canto ou eu solto a marchinha aqui, ó? Como é que é? Canto, então? Claro, canto. Ei, você aí, me dá um dinheiro aí. Não, põe a música, me dá um dinheiro aí. Ei, você aí. Me dá o dinheiro aí, vai. Me dá o dinheiro aí. Você gosta, né, Silvão? Você gosta, né? Eu tenho, né? Mas a pipa do vovô... Não sobe mais. Não sobe mais. É isso aí, olha aqui, ó. Escutem só essa. Caixa Econômica Federal vai patrocinar o Carnaval do Rio de Janeiro. Os recursos da ordem de 8 milhões de reais virão, sabe de onde? Da Lei Rouanet. Uia! Porra! Quem cala consente? Empresário Joesley Batista silencia em CPI no Congresso e houve uma série de provocações, viu? Pois é, o deputado Carlos Marum, aquele da dancinha pró-Temer, disse que ele, Joesley, era um mafiosinho de terceira categoria e aí resolveu que era Eita, cadê? Acho que não deu certo. Cadê? Aqui, ó. Eita, não deu. Brincadeira, tá tudo errado. Vocês querem que eu cante? Ei, é o Capone. Não dá, né? Deixa pro Raul, né? Canta, Edgar. Pô, fui traído pela minha trilha sonora aqui. As armadilhas do visual, tudo que você deve saber para não se vestir de maneira inapropriada. Nosso convidado de hoje é apresentador do programa Esquadrão da Moda do SBT e um dos profissionais mais requisitados do país quando o assunto é estilo. Já, Arlindo Grund estará aqui com a gente no Morning Show e olha, para avaliar os looks dos nossos amigos aqui da bancada. Podem se preparar, viu? Ai. Vocês vieram, mas até que vocês vieram, vocês vieram também bem tá elegante, hoje. Edgar. Olha, a Carol tá super elegante, ela cometeu uma estampa na camisa. Paulinha, não preciso nem dizer sempre. Fala da camisa do Bolsonaro. O Vini a gente, tipo, sei lá, desconsidera. Olha o que tá escrito embaixo. Viva! O que tá escrito embaixo do Bolsonaro? Original Cuba hoje. Original Cuba, O grande. Já me chamaram assim, de comunista na redação. O Tonholi é só amigo dele e posso falar. Eu sempre tenho a impressão de que ele se troca no escuro. Como é que você adivinhou? Ele vem, às vezes, com um pé de um sapato, outro do outro. Todo brincadeira, Tog, ó. Coraçãozinho. Ele entregou, liberou o Badaró dos meus segredos. Vamos lá, esses são alguns destaques do Morning que tá só começando. Todos convidados a passarem a próxima hora e meia com a gente aqui na Jovem Pan. E convido você também a interagir pelo nosso WhatsApp, 11 931 7009 é o nosso número. Você, meu caro ouvinte, como eu falei aqui na manchete, o que acha, hein, do Carnaval do Rio de Janeiro receber 8 milhões de reais da Caixa via Lei Rouanet, hein? Você concorda com o patrocínio público de uma festa privada? Nossa, eu até achei que o carnaval de tão histórico que é no Brasil já era uma coisa meio do povo. Mas tem sempre alguém ali da indústria, né, do setor privado botando uma grana ali no carnaval, né? E aí, você concorda ou não? Mande pra gente sua opinião em áudio ou em vídeo pelo WhatsApp 11 931 17 1009. Aguardamos suas mensagens. E aí a Paulinha divulga a nossa hashtag de hoje que tem a ver com essa história de carnaval. Que grande momento, Edgar, que eu já tô pensando nisso. Aí você me diz, querida, nem chegou o Natal. E eu te digo, não importa, eu só penso em carnaval, Edgar, essa grande festa, não é verdade? Quero saber atriz, né? disso aí, de Lei Rouanet, eu não quero saber de nada, eu quero saber dessa festa, entendeu? Você curte, Eu passei né? por cima desse departamento estruturado de hashtags pra hoje lançar Vem em Mim Carnaval. Olha! Coloca um samba, alguma coisa, Edgar. Vai lá, tá bom. Eu quero dançar. Nossa, quebrou a vibe. Que é isso, meu? Não tem nada a ver com carnaval. Nada a ver. O Tonaraia Eu espero é um fã, mais. né? Vem sempre na Sapucaí, né, Tonholi? Participar do carnaval, né? Nossa, o que tem de roqueiro que vem no carnaval? Pois. Começando com os MPs do Led Zeppelin, que sempre pega uma por fora. Gente, eu vou ignorar essa quebra de vibe. Eu espero mais de vocês no Twitter.
pra elevar a nossa hashtag Vem em Mim Carnaval com aqueles GIFs que só vocês sabem procurar e postar, não é verdade? Boa. Se formos pros assuntos mais comentados do Brasil, tem prêmio pra vocês. Tá aí, Vem em Mim Carnaval, nossa hash pelo Twitter. No mais, você pode acompanhar tudo o que acontece nesse cubo multicolorido do Morning Show em imagens pelo aplicativo da PAN, pelo nosso portal também, jovempanfm.com.br. Temos um canal no YouTube, youtube.com/Morning Show, e aí tem Instagram, Facebook com conteúdo extra. Vai lá na nossa página do Face, dá o seu joinha que a gente fica amarradão, tá bom? Todos convidados, como eu disse, a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan. Vamos abrir o noticiário falando aí de emoção, despedidas, lágrimas, sentimentos à flor da pele. O goleiro Júlio César, que defendeu o Brasil em 2 Copas do Mundo, fez um anúncio importante, né? Fez. Você tá triste, Gugu? Tá triste. Foi emocionante a despedida, é isso, do Júlio? Não vai jogar mais, Júlio César? O Vini, pergunta pro Vini, Gugu. Pergunta pra ele. Ô, Vini, o Júlio César não joga mais, é isso? É isso, Gugu. Júlio César anunciou ontem a sua despedida do Benfica, Edgar. Aos 37 anos, aí, goleiro que defendeu a seleção brasileira por tanto tempo. Na verdade, o anúncio da aposentadoria não foi confirmado, né? A rescisão de contrato dele com o Benfica ia até dezembro. Ele decidiu, então, até dezembro do ano que vem, ele decidiu, então, antecipar isso. Só que o jornal Records, lá de Portugal, confirmou que ele realmente vai se aposentar. Aí o filho dele, via redes sociais, também compartilhou esse post do jornal, então meio que confirmando ali a aposentadoria do goleiro. Porém, depois, a esposa do Júlio César, a atriz Susana Werner, fez um post no Instagram, meio que deixando no ar, assim, né? Ela escreveu: será que o guerreiro cansou de jogar? E aí postou ali todas as premiações, taças, medalhas, algumas bolas, chuteiras ali do Júlio César, né? Então, será que ele pode ainda continuar essa carreira, talvez num possível retorno ao Brasil, quem sabe no Flamengo, né? O Flamengo, a torcida do Flamengo questiona tanto lá o Muralha. O Muralha, né? Júlio César foi revelado pelo Flamengo, e depois a ida dele para a Europa na Inter de Milão 2009-2010, né, Edgar? Foi a grande temporada do Júlio César, foi considerado o melhor goleiro do mundo. E aí, seleção brasileira, né, que apesar de ter sido eficiente em vários jogos, fica aquela mancha da Copa do Mundo, principalmente a de 2010, não a de 2014 do 7-1, mas de 2010 naquele jogo contra a Holanda, né, que o Brasil estava ganhando, e aí ele saiu errado do gol, junto com o Felipe Melo. A Holanda empatou, depois virou, então ficou essa marca. E o 7-1, todos que estavam ali também daí a marca né? fica pro goleiro, porque o goleiro tá ali defendendo a meta, mas ele não tem absolutamente responsabilidade. No do tem 7-1, tanto quanto não. os outros têm, né? Desde o banco, do técnico até os 11. Mas o 7-1 não teve nenhuma falha assim que você pode falar, essa aí foi culpa do Júlio César, né? 2010 teve, mas mesmo assim não tira a brilhante carreira dele, e ele se despediu aí no vestiário ali do Benfica, dos jogadores, e se emocionou no discurso. Vamos ver. Pode soltar pra gente, Bruno. Bom, vamos falar antes disso aí, da despedida de um outro jogador. Daqui a pouco a gente tenta resgatar esse vídeo aqui. Vamos falar do Zé Roberto, do Palmeiras, que decidiu também encerrar a carreira aos 72 anos de idade. Não. Mas o corpinho do Zé Roberto, fala sério, hein? É invejável, né? É molecaço, invejável, forte pra caramba. O físico do Zé Roberto, a obsessão que ele teve, foram 23 anos aí de carreira, né, Edgar? Ele que se aposentou aos 43 anos, revelado lá na Portuguesa em 94, levou a Portuguesa a uma final de Campeonato Brasileiro em 96, né, que perdeu para o Grêmio, mas uma carreira brilhante também, passagens por Real Madrid, pelo Bayern de Munique. Lá ele conquistou 7 títulos nacionais na Alemanha, né, e depois no retorno ao Brasil também, grandes passagens pelo próprio Santos, também chegou a uma semifinal de Libertadores, pelo Grêmio, e agora essa última passagem pelo Palmeiras, onde ele foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão brasileiro. E o Zé é aquele exemplo, né, Edgar? Não só como profissional, mas também um exemplo de liderança, de ser humano, né, e de um cara que deve servir realmente de referência
para os outros jogadores, né? Então, diferente do Júlio César, que fez um discurso mais emocionado, acabou chorando, o Zé Roberto, ele tem aquele discurso aflorado, né? Parece um pastor falando até. Vamos ver esse momento aí na segunda-feira, quando ele se despediu dos gramados na partida do Palmeiras contra o Botafogo. Solta pra gente, Bruno. Eu saio daqui nessa noite, não apresentando pra vocês conquistas, fama, títulos, dinheiro. Não. Sabe por quê? Porque a fama, um dia ela vai embora. Lixo. Um dia, os títulos, ele é esquecido. Então o que eu quero fazer com vocês aqui nessa noite é que as minhas credenciais, se um dia elas vão ser esquecidas, eu quero jogar credenciais minhas dentro do lixo. Porque Ô, louco, velho. Olha aí, falou que nem um reverendo mesmo, né? E continua, ó. Nesta noite, Vai ser uma palestra do TED, né? Não é? a coisa Ele é mais evangélico, importante né? Ele é evangélico? Ele é evangélico. Ah, agora eu E as entendi. medalhas, eu jogo ela no lixo. Ó, toda uma Sabe por encenação. quê? Porque um dia isso aqui acaba, é esquecido. Mas o que eu quero deixar nessa noite aqui é um legado. Porque o legado, ele arrasta. E eu sei que se esse legado chegar dentro da tua casa... Pô, aí, tá aí. Pô, e os caras olhando pra ele ali, né? Bem atentos, né? Depois ele fala até da situação do país também, que as pessoas precisam servir de exemplo, né? Quando você serve de exemplo dentro da sua casa, isso contagia o bairro, e aí do bairro você contagia o país, né? Querendo falar que cada um tem que fazer a sua parte. E o Zé Roberto vai continuar também no Palmeiras, Edgar, porque ele foi anunciado ontem como assessor técnico, né? Vai ter um trabalho ali mais administrativo, junto com o Alexandre Matos, que é o diretor de futebol, ao lado dos jogadores. Realmente o Zé Roberto parece ter esse perfil aí que vai agradar ali dentro do vestiário. E nós tivemos um problema técnico, então, né, com o vídeo do Júlio César, jeito, mas né? parece que nós temos agora. Tá rolando. Vamos lá, Bruno. O Solta Júlio pra César gente. se despedindo do Benfica. Um mês que eu venho pensando. E agradecer aqui a cada um de vós que está aqui dentro, né, nesse Move Área, pela essa viagem. Que triste. Chorou o Júlio. Emocionado, pô. É um momento importante na carreira, né, do jogador. Paulinha ontem falou aqui, expressou aqui uma frase que é difícil parar, né? E aí ele tá vivendo tudo isso. Imagina, passa tudo pela cabeça dele, né? E aí, Edgar, tanto na carreira do Júlio como do Zé Roberto também, é complicado porque o jogador de futebol, até o atleta, o esportista, ele tem uma carreira curta mesmo, né? Você vê, o Zé conseguiu jogar aí 23 anos ainda, né? Num alto nível, né? É uma exceção, né? Acaba sendo uma exceção. Tá ali sempre exposto a lesões, né? Então é complicado e o cara não quer perder isso daí, né? Não quer perder o vestiário. Claro que tem a questão do dinheiro também, que é muito dinheiro que eles ganham, mas tem uma questão do vestiário, de fazer o que gosta também, e não é fácil parar nessa profissão. Falado. Seguimos adiante aqui, ó. O assunto agora é política. Em relatório enviado ao Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal diz que há suficientes indícios de que o ex-ministro Gedel Vieira Lima, seu irmão Lúcio Vieira Lima e a mamãe deles também cometeram crimes de associação criminosa e lavagem de dinheiro. Zé Maria Trindade, a Polícia Federal concluiu a investigação sobre aqueles 51 milhões de reais encontrados em um apartamento em Salvador, mas ainda há muitas perguntas, muitas questões sem resposta, né, Trindade? Bom dia para você aí em Brasília. É isso, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Quase que a Polícia Federal aí pede o indiciamento da mãe deles por gestação de quadrilha, né? Negócio meio complicado. Esse caso aí emblemático, que eu nunca ouvi falar de impressão digital em dinheiro, né? Pela primeira vez a Polícia Federal, através de uma tecnologia nova, conseguiu identificar quem pegou no dinheiro. E aí acabou chegando a Gedel Vieira Lima, ao irmão dele, que é deputado federal, Lúcio Vieira Lima,
e o Job Ribeiro, que virou o personagem da história, né? Depois vamos falar dele. Primeiro do inquérito. A Polícia Federal entendeu que houve mesmo a lavagem de dinheiro e diz que os 51 milhões de reais encontrados no apartamento vazio, era a mobília do apartamento, malas de dinheiro e caixas de dinheiro, né? Isso veio de dinheiro ilegal, de irregularidades, de corrupção, e isso no inquérito da Polícia Federal. E diz também que não há nenhum indício de que esse dinheiro seja de atividades legais, porque ninguém faz isso, recebe o salário e guarda em caixa em apartamento vazio. Esse é um inquérito que vai, portanto, para a Justiça. A novidade do inquérito é que implica pela primeira vez, de uma maneira oficial, o irmão de Gedel Vieira Lima. Gedel está preso na Papuda, aqui em Brasília, e brigou com Joesley Batista e foi chamado de volta de gordo, se considerou ofendido com esse... O diálogo foi mais ou menos assim. Imagina as excelências lá na cadeia, né? Eu vou te matar, seu FDP, você me denunciou. Aí o outro grita de lá, cala a boca, gordo. Aí ele ficou ofendido com o gordo. Se chamar de bandido já está acostumado. Essa né? Galera que costumava se digladiar em outras arenas, né? O negócio tá cômico até, né, Trindade? Os caras tudo na cadeia, brigando, se encontrando ali e fazendo um corpo a corpo, né? E para o desespero do Gedel, é que essa figura chamada Job Ribeiro, que é a parte frágil da história, isso é muito comum aqui em Brasília, era aquele faz-tudo do gabinete. Inclusive, contava dinheiro, que contar dinheiro é um trem muito chato, né? E aí eu tinha um assessor de contar dinheiro, era o tal do Job, que ficava horas contando dinheiro, em vez de comprar no Paraguai uma máquina de contar dinheiro, aquela maquininha que tem na Feira do Paraguai aqui em Brasília, devia ter comprado. E aí o Job falou, olha que absurdo, que além de tudo isso, desse trabalho sujo, ele tinha que devolver salário. Como é que funciona? O gabinete tem uma verba de gabinete de 70 mil reais, né? E aí ele contrata quem ele quiser. Ele pode dividir ali em até 70 pessoas, ganhando R$1.000 cada um, mas pode dividir, por exemplo, por 7 pessoas ganhando 10 mil reais. Contrata o Gasparzinho, né, Trindade? Com vários Gasparzinhos. O Job era um desse. Coitado do Job, era contratado e devolvia o dinheiro, viu? Ele ia na boca do caixa, sacava o dinheiro e entregava para o Lúcio. Imagina, além de roubar milhões, ainda tomava o dinheiro do pobre do funcionário. Só que o Job agora está na vingança, está fazendo delação premiada, sabe segredos da família inteira, e aí é uma delação da delação, e o Gedel e o Lúcio Vieira estão mais complicados. O Edgar. Lúcio foi chamado para depor e não foi. Edgar, eu tô me lembrando aqui, você falou que o Gedel tem sido chamado de gordo, e aí quando ele estudou no Marista nos anos 70 e tinha como desafeto o Renato Russo, ele era chamado de suíno. Essa história tá contada em livro, e ele era chamado de suíno na escola, né, Zé? Chegava lá no Opalão, tirando onda, filho de deputado, ele é filho do Afrísio Vieira Lima, o pai dele foi constituinte, deputado, né? Chegava lá no Opalão, porque muitos deputados são eleitos e se mudam para Brasília, a maioria. Porque aqui é mais seguro, tem colégios bons e tal. E ele, o Renato dizia que o Gedel tinha sempre uma piada pronta na cabeça e não sabia nada do conteúdo, ou seja, não estudava. Fala, olha, Zé Maria Trindade, Edgar Piccoli, caríssimos ouvintes do Morning Show. Havia nos anos 20 a única mãe de família que ajudava os filhos pequenos mafiosos a roubarem, chamada Ma Baker. E houve um hit em homenagem a Ma Baker que parece aplicável à mãe do Gedel. Vamos ouvir um pouco de Ma Baker. Aqui, ó, a frase inicial, ó. I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money. Vamos traduzir pra quem não fez escola. Levante as mãos aí e dê-me todo o seu dinheiro, né? Ela fala logo na abertura da música. Agora, a Bonnie M essa. Cobrindo Polícia Federal desde 88, Zé Maria Trindade, eu aprendi uma coisa, meu caro ouvinte, a desvelar, a tirar o véu da Polícia Federal. Então, deixa eu te mostrar como a Polícia Federal atua nos bastidores. Em 2012, quando a Polícia Federal fez uma greve,
e a Advocacia Geral da União, por meio do senhor Adams, considerou a greve ilegal. Em seguida, foi vazado o dossiê da Operação Porto Seguro, que envolvia a suposta amante do Lula, Rosmary Povoa Noronha. A Polícia Federal perdeu a greve e divulgou o dossiê. Meus caros ouvintes, se você pegar os jornais de hoje, vocês vão ver diluída uma notinha em que o senhor Segovia, o diretor da PF recém-possado, amigo do Sarney, do Jucá e por aí vai, e colocado do Eliseu Padilha e colocado no poder por eles, o senhor Segovia está pedindo ao Temer que conceda um regime de aposentadoria especial só para policiais federais. E você sabe por que ele está pedindo isso? Isso é uma denúncia. Para não continuar no rastreamento das notas do Gedel, porque sabe-se que rastreando quase todo o dinheiro veio de bancos do Brasil na cidade de São Paulo. Isso só não vai... Isso está identificado no inquérito já. Isso só não vai avançar se o Temer conceder a aposentadoria privilegiada para os policiais federais. Então, o senhor Segovia está dando um sinal claro de morde e assopra. É assim que as sucessivas direções da Polícia Federal operam, mas não é declaradamente, é assopradamente. Agora, Tonholi, fica a pergunta, né? Se isso acontecesse em outro cenário, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, por exemplo, qual seria aí o desfecho? O que aconteceria? Não, vamos ver o caso do Trump, quando tinha um diretor do FBI que investigou as relações dele, do genro, etc., com a história do vazamento de e-mails secretos da Hillary Clinton. O diretor do FBI continuou investigando e foi demitido. Ou seja, aqui ninguém vai investigar certas coisas, porque é absolutamente seletivo, para se manter no cargo. Volto a dizer, leiam nas entrelinhas o pedido de aposentadoria que está nos jornais em poucas linhas hoje, pleiteado, solicitado, postulado, vindicado pelo senhor diretor da Polícia Federal, e vocês vão ver o sinal. Decifra-me, eu te devoro. E assim, né, Zé, Brasília vai se tornando cada vez mais naquela atmosfera de balcão, de posto da Polícia Militar, né? Os inquéritos comendo solto, né, as acusações. Ontem eu estou apresentando o Pingo nos Is lá, junto com Felipe e Augusto, e a gente falava, Tonholi, você sabe muito bem o que isso significa. Antigamente o nosso trabalho era árduo demais, a polícia vazava alguns dados, nós fazíamos as matérias, então eram criadas as CPIs, né, que investigavam e tal, e finalmente o Ministério Público entrava e tal. Hoje está tudo muito pronto, tá ali, essas coletivas dos procuradores trazem todos os detalhes e tal. E a coisa ficou explícita e o trabalho investigativo continua, mas ficou menor diante do volume de informações que vem a cada operação destas. Então, olha, você está certo, ontem o diretor da Polícia Federal foi ao presidente da Câmara, numa reunião fechada lá, e saiu falando exatamente da aposentadoria. Essa situação dele é curiosa, porque o novo diretor da Polícia Federal, ele tem sim ligações com a política, mas ele tem um forte componente ali corporativista da Polícia Federal. Tem um grupo grande da Polícia Federal que está pouco se lixando para a investigação. Quer aposentadoria especial, mais salário, mais condições de trabalho e tal, e tal, e tal. Esse grupo, e ele já foi candidato a presidente da associação, perdeu dos delegados, né? E esse grupo vai apoiá-lo. Esse grupo da Polícia Federal quer aumentar salário, aposentadoria especial, essas reivindicações próprias das corporações por aqui, né, Tonholi? Bom, haja visto o que fizeram com o Lula quando ele derrotou, não que o Lula não mereça, mas quando ele derrotou a greve da Polícia Federal. Falado. Obrigado, viu, Trindade? Bom trabalho pra você, um abração. É isso, obrigado, muito bom dia a todos. Vamos para os destaques internacionais. A ONG Human Rights Watch publica hoje um relatório que cai como uma bomba para o governo da Venezuela. Os detalhes com você, Carol Ercolim.
Pois é, essa Organização Internacional de Defesa dos Direitos Humanos realiza pesquisas, realiza relatórios com certa constância e divulga hoje para o mundo que as forças chavistas usaram tortura e estupro contra os manifestantes, né? Quem é contra o governo. E esse relatório, foram feitas diversas entrevistas, mais de 120 pessoas relataram então esses abusos de todo o gênero. As testemunhas relataram ter sido obrigadas a, por exemplo, comer alimentos com fezes e cinzas de cigarro. Ao menos um depoente disse ter sido estuprado com um cabo de vassoura. E aí, choques elétricos, coisas de tortura mesmo. As prisões arbitrárias são as coisas mais leves que foram relatadas nesse relatório hoje que o mundo acaba conhecendo. Uma cópia foi enviada ao Tribunal Penal Internacional e à Organização dos Estados Americanos. A intenção é que esses depoimentos sirvam para que alguns países da região, incluindo o Brasil, imponham algumas sanções dirigidas a autoridades do governo venezuelano responsáveis pelas torturas e abusos. E aí algumas punições, de fato, sejam feitas, sejam colocadas em prática. Canadá, Estados Unidos, União Europeia já aplicaram algum tipo de sanção. O Brasil está ali muito mais cauteloso. Itamaraty tem tomado algum tipo de ação só por conta do Grupo de Lima, que reúne esses países aí para discutir a Venezuela. Então o Brasil, que é um país muito ligado ao país vizinho aqui, tem ficado muito na moita nessa questão, apesar de insistentemente a gente acabar divulgando notícias em relação às atrocidades que têm acontecido lá na Venezuela. Esse relatório aponta 7 autoridades que são listadas como responsáveis diretas pelos esses abusos, entre elas o presidente Nicolás Maduro, que inclusive está aí, né? Quem sabe pode se reeleger. Ele não fala abertamente sobre isso, mas tem eleição no final de 2018 e ele já disse que um bolivariano com certeza vai assumir. E ele, pode ser, quem sabe, não descarta essa possibilidade, se coloca aí para ficar mais uma vez no poder. E a gente lembra que o Brasil está sendo muito influenciado por essa crise, tem muito venezuelano chegando ao Brasil, né? Boa Vista está sendo inundada por imigrantes que estão chegando aqui, não tem como fazer. Todas as instituições de saúde, de ensino ali estão sendo inchadas. O Brasil está lidando de uma maneira muito passiva com essa situação, que tem ficado cada vez mais grave, e relatórios como esses apontam justamente nesse sentido, de que a bomba está ficando cada vez mais a ponto de explodir mesmo, né? Uma situação irreversível. Falado. Vamos aqui, ó. A cantora Rihanna e outras famosas estão engajadas pela libertação de uma mulher de 29 anos que cumpre prisão perpétua nos Estados Unidos. Vamos lá, Paulinha. Quem é Cyntoia Brown? Então, a gente tem que entender um pouco do caso dela, Edgar. Ela foi julgada em 2004, sentenciada à prisão perpétua por um crime que ela cometeu aos 16 anos. Ela foi sentenciada à prisão pelo assassinato de um homem, e ali eles entenderam que foi prostituição e roubo seguido de morte, né? O que aconteceu. Só que durante o julgamento dessa menina, Edgar, foi se entender um pouco mais da história dela. Essa menina, quando adolescente, aí, perto dos 16 anos, ela foi abduzida, digamos assim, por um cara e mantida como escrava sexual, né? Uso de droga, esse cara obrigava ela a se prostituir, e numa dessas incursões aí, a prostituição, que ela conheceu a vítima, o Johnny Allen, um cara de 43 anos, que ofereceu dinheiro para transar com ela. Ela aceitou, foi para casa desse cara. No discurso dele, ele mostrou armas, né? E por um passado dela, depois também... Por que descobriu, Edgar, sobre essa menina? Que ela foi adotada super jovem, provavelmente foi abusada sexualmente quando criança, mantinha relações sexuais. Enfim, era uma história muito confusa, de uma infância muito confusa dessa menina. E na situação que ela se encontrou ali na casa do cara com essas armas, o que ela conta é que ela achou que ela ia ser morta, entendeu? Que ela era um nada, ela estava ali com aquele homem, ela se sentiu ameaçada e por isso ela matou ele. E no caso, ela fugiu não só dele, mas também do cara que a mantinha como escrava sexual. Então foi essa história que veio à tona nessas imagens que vocês estão vendo.
foi o documentário que começou a suscitar essa conversa aí a respeito da prisão dela, um documentário de 2011. Ela tava fazendo um depoimento. Que traz o depoimento dela, traz também os primeiros 7 anos dela na prisão e esse estudo, essa busca sobre o passado dela, essa conversa com a mãe biológica que bebeu durante a gravidez, que abusava de drogas, depois a mãe adotiva que não conseguiu estabelecer um diálogo com a menina, não sabia aí desses abusos sexuais que estavam acontecendo na vida dela, enfim, o que acontece? Essas celebridades, a gente tem a Kim Kardashian publicando coisas sobre isso, a Rihanna, tem também a Cara Delevingne, que é modelo e também atriz, a Lauren Jalgary, que é do Fifth Harmony. O que elas dizem? Que, na verdade, elas acreditam que a justiça falhou com essa menina, né? Falhou em dar essa prisão perpétua. Ela não tem como recorrer. Alguns especialistas acham que com 15 anos de cadeia ela poderia pedir, né, uma revisão da pena. Mas o que falam aqui é que não, que demoraria aí muito mais tempo para ela tentar fazer isso. Ela sairia da prisão com mais de 60 anos, né? Caso saísse, caso fossem, enfim, mudar aí o que aconteceu com ela. É uma questão delicada, Edgar, e esses documentários que falam sobre crimes e prisões nos Estados Unidos, desde Making a Murder, entre outros também, criticam um pouco a justiça dos Estados Unidos, né, algumas questões, e é isso que essas mulheres estão querendo chamar a atenção. Será que ela foi tão culpada assim? Por que não se levou em consideração todo esse passado, tudo isso que estava acontecendo com essa menina, e julgou-se ela como adulta, né, aos 16 anos, por isso que ela foi sentenciada à prisão perpétua, né, por assassinato e prostituição. Até depois, no Tennessee, eles mudaram a lei, depois desse caso, e uma menor agora não pode ser julgada por prostituição, porque muito provavelmente, como no caso dela, estava sendo obrigada a fazer isso, né? Não era uma escolha, ela não estava se prostituindo porque ela queria. Ela estava numa situação onde ela estava sequestrada, né? Onde ela estava sob o uso de drogas, onde ela estava sendo coagida a se prostituir, quer dizer, não era uma escolha dela ali, né? Então, teria agido em legítima defesa, essas questões. No que ela imaginou estar sendo ameaçada, onde a vida dela estava sendo ameaçada. Esse documentário é bastante interessante. Eu postei ele no meu blog, dá pra vocês assistirem, pra entender um pouco do psicológico dessa menina, né? E o que essas artistas acreditam é que não se defendeu isso, entendeu? Não se defendeu a menina, que na verdade era uma vítima, né? E não uma assassina. Era uma vítima de toda uma situação que não foi levada em consideração. Agora, a Kim Kardashian falou que vai até mobilizar os advogados dela para ver o que pode ser feito. Mas, enfim, ainda tá nessa situação, de pouco se sabe do que pode acontecer com essa menina. Ela tem 12 anos aí de pena. Aos 15 anos, alguns acreditam que poderia ser revisto, mas dizem que para pedir a liberdade condicional, só 51 anos depois de reclusão. Que seria essa história dela poder tentar só depois dos 60 anos de idade. Então é essa a história dessa garota. Vale a pena ir lá no meu blog para assistir esse documentário, para entender um pouco melhor do caso da Cyntoia Brown. Ok. Agora 10h36, horário de Brasília. Vou dividir com vocês, queridos ouvintes, mais uma oferta das concessionárias Citroën. Estive na Citroën durante esse mês e tem coisa bem interessante por lá. Dá uma olhada. Já imaginou dirigir um sedã com toque de esportividade? Com design moderno e novos faróis dianteiros com máscara negra, o Citroën C4 Lounge Série S une sofisticação e potência. Seu motor turbo THP Flex rende incríveis 173 cavalos e a caixa automática de 6 marchas garante todo o conforto para quem está a bordo. E um carro tão exclusivo merece serviços exclusivos, 3 anos de garantia e revisão de R$1 por dia. Então anota aí, nesse mês o Citroën C4 Lounge Série S está com taxa zero em 36 vezes. E ainda na troca do seu usado garantimos 100% da tabela FIP. Consulte as condições na concessionária Citroën mais perto de você e saia de lá de Citroën C4 Lounge. Não é só uma Black Friday, é a oferta do mês Citroën Jovem Pan. Aí, ó, lembrando que essas ofertas valem durante esse mês de novembro, portanto, corra, tá acabando, hein? Seguindo aqui no Morning Show, Carol Ercolim, vamos lá. O empresário Joesley Batista compareceu ontem à reunião das CPIs da JBS e do BNDES no Senado, que
que ele disse, Carol? Sabe aquele grilinho? Foi silêncio. E não faltou provocação, hein? Não, então ele foi bastante cutucado, provocado ali pelos deputados, pelos senadores, mas todo mundo ficou frustrado mesmo, porque o silêncio absoluto permaneceu. Joesley Batista não abriu o bico. O silêncio que precede o esporro. Pois é, é sempre uma expectativa. Mas o presidente, que é o senador Ataídes Oliveira, lá dessa comissão, começou a sessão com protocolos, né? Leu, afinal de contas, a chance que eles têm de aparecer lá na TV, né? De ter a exposição ali do nome, do visual ali para todo mundo. Todo mundo tá vendo na expectativa de Joesley, quem sabe falar também. Então ele ficou lá 1 hora falando, lendo o relatório, o resumo de tudo que estava acontecendo. Tanana. Muito bem, passamos agora a palavra a Joesley Batista, né? Aí o Joesley pegou assim o microfoninho, passou pro lado, e aí quem falou foi o advogado Ticiano Figueiredo, que disse que a orientação é que ele invoque a garantia constitucional do silêncio. Aí ficou aquele climão na comissão, aí Carlos Marum, né? Vai lá. Vamos lá, Carlos Marum, sempre aguerrido. Carol, só uma coisa, qual o nome do advogado? Ticiano Figueiredo. Pô, persegue o nome, esse nome. A mulher, né, Ticiane? É verdade, né? E aí, Carlos Marum chegou lá, também fez uma longa introdução, fazendo um resumo do que tinha sido investigado na comissão. E aí, aí sim, Carlos Marum chegou cutucando muito mais o empresário, e é isso que a gente vai ouvir nesse trechinho que a gente separou aqui pro ouvinte Morning Show. Eu acho que o senhor não é tão bandido quanto o senhor confessa ser, sinceramente. Eu vejo aí, eu acho que o senhor não é tão bandido quanto o senhor confessa ser, sinceramente. Empresário arrojado, com investimentos importantes para o país. Citei até um investimento importante no meu estado, a milhares de empregos. Mas o senhor chegou num momento que o senhor que era um mafiosinho de terceira categoria, resolveu achar que era o Al Capone. E daí... Porra! Um mafiosinho está no seu lugar. Um mafiosinho de terceira categoria. Olha lá, agora ele vai passar a palavra pro Joesley. Diante disso, que está sendo o caminho que esse relator entende, salvo que alguém venha aqui se defender, porque tá aqui. Se alguém quiser se defender disso, que compareça. O senhor não quer dizer nada em sua defesa? Bom dia, eu me mantenho em silêncio, Excelência. Aí fica aquele climão, e aí, enfim, os deputados tentaram, os senadores tentaram, mas é isso que ficou na comissão. Foi ótimo. E aí, o engraçado também que a gente pode analisar é a composição dessa CPMI, porque a gente tem ali o próprio Marum, que recebeu R$103 mil da própria JBS na campanha de 2014, e estava ali cutucando o próprio Joesley Batista. Que gratidão, pô. Né? Lógico, tem que fazer ali, porque afinal de contas não é todo mundo que tem essa informação e lembra disso com tanta clareza. O próprio Bernardo Melo Franco lembrou hoje na Folha, o próprio João Rodrigues também declarou ter recebido R$7.500 da JBS na última eleição, também provocou, disse que todo mundo caiu na tentação na própria armação, e teve também piadinha sem graça. A gente separou uma do deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul. Vamos ouvir. O senhor Joesley é uma pessoa que conseguiu coisas que ninguém imaginava. O senhor Joesley conseguiu fazer o Roberto Carlos comer carne. O cara que consegue fazer o Roberto Carlos, que era vegetariano, comer carne numa propaganda, é um cara poderoso. Análise incorreta da Carol. Piada com graça, pô. Engraçadíssimo. E a presidente foi boa, vai. Tem humor, então, Carol. Exatamente. É aquele negócio que você tá ali, porque tá todo mundo sério num clima, o cara joga uma dessa pra fazer uma piadinha sem graça ali. Mas, enfim, serviu, né, pra dar uma descontraída, pelo menos nessa como CPMI. diria o Tony Ramos, o outro anunciante da JBS, esse pessoal aí tá querendo achar ovo em pelo, meu. Agora... O senhor Joesley, ele faz parte, no contexto recente da brasilidade, daquilo que o presidente Lula quis inventar
para mostrar para o mundo quando a economia sob o governo dele crescia bem por causa do Fernando Henrique, ele precisou inventar 2 próceres, 2 garotos propaganda de que o capitalismo brasileiro produzia ricos. Ele produziu o Eike Batista e produziu o Joesley, com uma contrapartida, dinheiros infindáveis fornecidos ou pela Caixa Econômica Federal ou pelo Fundo de Investimento da Caixa Econômica, o FIFGTS, ou pelo BNDES, pagando as taxas devidas para o PT e inclusive para o PMDB, cujo cão de guarda é o senhor Marum, que espevitou ele ontem. Agora, eu acho muito engraçado que a capacidade de transmutação desses políticos, porque sabe como é que é, né? O caso do Joesley Temer tá parado enquanto o Temer for presidente. A hora que ele sair, vamos ver quem ri por último. É uma sucessão de o roto falando do rasgado, né? E ainda o próprio presidente da CPMI já disse que vai convocar ainda nessa CPMI que não deu em nada e não tá dando, Lula, Dilma, Palocci, Cunha e Henrique Meirelles na próxima semana. Vamos ver o que vai dar. Agora 10h47, horário de Brasília. E hoje o papo é com Marcelo Lage, do Formaggio Mineiro, que vai contar pra gente como que em 8 anos eles conseguem crescer 100% ao ano. O ano passado o faturamento era de 1,7 milhões e esse ano a previsão é para 3,6 milhões, 22 colaboradores e no mercado extremamente concorrido. Conta pra gente, Marcelo, como é que o marketing ajudou você a crescer e chegar aqui? Primeiro é importante lembrar que marketing é mercado, e o mercado apresenta uma grande volatilidade. O que era valor alguns anos atrás, quando a gente começou, hoje já não é um valor. Então, para o varejo era valor embalagem, qualidade de produto, logística, entrega em grande velocidade. Para o food service, ou cafeterias, hotéis, geradores de valor, era a qualidade do produto, treinamento para assar de forma perfeita aquele produto. E hoje nós abrimos um terceiro canal, que são as lojas próprias, onde a gente tem toda a experiência de consumo para os clientes, o café é de graça, o pãozinho de queijo é de graça, e as pessoas levam o que elas quiserem. Esse nós vamos abrir, já temos 3 lojas, vamos abrir mais 6 lojas no ano que vem. Lembrando que o Sebrae foi de grande importância, quando a gente fez o Empretec lá atrás, e foi o nosso boom para começar muito bem com o pé direito o negócio. Que legal. Então, Marcelo Lage contando pra gente como que o marketing ajudou o Formaggio Mineiro e o Sebrae também, né, ajudando o Formaggio Mineiro a chegar onde está, com foco no cliente, valor, experiência, desenvolvimento de canais, posicionamento. Marta Gabriel, para o Sebrae Digital. Seguindo no Morning Show dessa quarta-feira, vamos falar aqui da reta final do reality show, né? A Fazenda, o ex-BBB Marcos... A Fazenda? Nem sei quem que vem. Vem tanta gente daí. O tal do Marcos Harter, é isso, Tá Vini? surtando de novo, Edgar. Ah, é? Você lembra não dele tá tranquilinho? no BBB esse ano? Não tá tranquilinho? Não. Nunca esteve, né? Não tá. Você lembra dele no BBB esse ano também, tudo que aconteceu. É aquele cara que assediou moralmente a menina, pôs a enfiou menina... o dedo na cara. Relacionamento abusivo no BBB. Já sei. E aí o que acontece, Paulinha? O Marcos no BBB, ele foi até quase ali a reta final. Foi até a reta final, faltavam acho que 3, 4 participantes. Na Fazenda também. Então esse homem já tá uns 4 ou 5 meses confinado dentro de um reality show. E ele não bate bem da cabeça. É só você assistir o reality show ali que você percebe que ele tem alguns surtos, né? Ou ele faz um grande personagem, realmente, né? Que ao mesmo tempo também é muito idolatrado na internet. As fãs dele defendem ele com unhas e dentes. Chamado carinhosamente de Marcos Hater, né? Tanto que quando ele saiu do BBB... Mas fã tem até a outra louca lá. Não, quando ele saiu do BBB, ele foi pra delegacia. Falou aquelas bobagens lá. Quando ele saiu do BBB e foi pra delegacia, tinha fã na porta da delegacia falando: me bate, doutor Marcos, aquela coisa toda. Ah, é doutor, é? Ele é médico. Não, isso que mais impressiona, o cara é médico. O cara é médico. Ô, Bolsonaro, quem aí... você vai nomear pra Fazenda? O próprio Roberto. Então, o que acontece? Ontem teve uma atividade dentro da Fazenda e a rixa dele até agora era mais com a Flávia.
Ele não gosta da menina, fala que a menina faz um jogo, faz tipo, faz cena, faz VT, aquela coisa. Agora ele começou a surtar com todo mundo. Com o Yuri, com a Monique, com a Rita Cadillac. Aliás, Rita, ajuda a gente a gostar de você também, Rita. O Matheus, é até difícil, né? Joga a gente pra baixo, mas enfim. Você falou igual o professor Vila. Joga a gente pra baixo. Nossa, é a Rita, muito não, bom. porque a Rita Cadillac, eu até coloquei no meu Twitter quando começou a Fazenda que eu queria torcer por ela, mas é difícil. Que ela é meio depressiva, né? Ela deixa a gente mal, reclama de tudo, tá tudo ruim, enfim. Mas voltando a falar do Marcos, ontem teve uma atividade dentro da Fazenda com o Fábio Porchat, o apresentador Fábio Porchat. A Record ainda não mostrou a cena completa, aliás, um erro da edição da Fazenda, né? Não pode uma coisa que acontece na tarde, né, num reality de confinamento, 24 horas, você deixar para exibir no dia seguinte. Então ontem eles exibiram só uma chamada do que aconteceu. Tinha uma atividade lá que eles tinham que encher balões. A Monique não estava conseguindo encher, passou para o Marcos. E aí o Marcos falou que se ele soprasse ali o balão dela, ele ia contrair hepatite B. A Monique não gostou, obviamente, daquilo, né? Achou o comentário extremamente ofensivo. Teve uma discussão muito forte e aí ela teria cuspido na cara dele, né? Essa cusparada não gera expulsão na Fazenda, a gente já sabe, porque teve aquele caso da Andressa Urach, lembra? Que sobrou cusparada naquela edição lá e não aconteceu nada com nenhum dos participantes. Mas isso a gente vai ver hoje melhor na edição de quarta-feira. Eu acho um erro da Record, eu acho que hoje, ainda mais com as redes sociais, né, tudo ontem já repercutiu, né, todo mundo querendo ver a cena, eles deixam para quarta-feira, acaba esfriando, né, hoje teria que passar o desdobramento, né, o que aconteceu depois dessa situação. Mas vamos ouvir então um desses momentos aí de Marcos Harter nessas discussões. Estão falando até que ele está realmente surtos ali de psicopatia dentro da Fazenda. Sobra aí. Vai saber, né? Ué, Saliva passa hepatite B, não vou soprar isso aqui. Não tá, não respeita ninguém. Ué, eu nem posso numa ter? brincadeira. Nojo. Nojo. Cuidado, senão vai pegar hepatite. É você. Você pensa que você é louca? Eu sou mais que você. Vou fazer o seu jogo. Vai se tratar quem tem doença, que é você. E não é hepatite, não, é na cabeça. Não é não. Vai vender voto. Pau no Porra! Brincadeira, ao vivo! Vendo! Sou! E você é o quê? O mau caráter! Essa é a chamada, né, da Record, porque vai ser exibido hoje. Meu Deus! Portanto, então é só chamadinha. Achei que parecia tem que mais tinha tiro coisa, uma hora, tem fiquei mais assustada. coisa por aí, né? E tem essa outra também que a gente pode ouvir, Edgar, que é realmente com a grande rival dele no jogo. Aliás, a vitória da Fazenda deve ficar entre os dois, ou o Marcos ou a Flávia, né? A final vai ser no dia 7 de dezembro. Vamos ouvir uma briga aí dos dois. Eu vejo os jogos, eu vejo. Podre! Você é podre! Você já se olhou no espelho? Podre! Você já se olhou no Me espelho? vejo todos os dias. Me vejo todos os dias. Você olha pra mim o tempo todo, meu amor. O tempo todo, como eu escovo o dente, como eu acordo, como eu respiro, como eu falo com o bicho. Stalker. Começa a se olhar no espelho. Olha pra ti, Começa a mulher se sem olhar bunda. no espelho. Tá louco? Olha, Começa a se se olhar achando no o máximo. Se achando o Momento, não é? Mulher sem bunda. Só pérolas, hein? É, Vini? realmente, assim, Grandes pérolas da... momento cultural da Fazenda. Esses que acaba... ficam enchendo o saco da Pois gente. é, né, Bíblia. Togui? Olha lá. Depois bota esses lixos aí Olha no lá, ar. aí, Aliás, Tonhado. só tá saindo na mídia porque é lixo, né? Se fosse certinho, não teria repercussão. Não teria repercussão, não teria Cadê audiência. a Bíblia, rapá? Porra! Podia ter uma leitura depois, né? Mas é edição do verdade, a episódio. Record que prega esse lado evangélico aí, né? Às vezes falam de alguma pessoa que vai lá na Record, essa aí não pode porque mostra a bunda, não sei o que. E na Fazenda o que mais tem é isso, né? Taca-lhe pau, né? Não dá pra entender. Vamos lá, 1 minuto para as 11 horas, horário de Brasília. Já falamos da Fazenda aqui no Morning Show, vamos falar agora do MasterChef. Sim. Um outro reality show de sucesso, só que esse no canal Band, né, Paulinha? Isso. Tá na reta final o programa, hein? Reta final dessa segunda edição, né, do MasterChef Profissionais. Já teve tanto MasterChef, né, Edgar? Dos 357, essa é a segunda. Pois dos é, e profissionais. não para um atrás do outro, que prova que o MasterChef é realmente a menina dos olhos
do financeiro Eles da Band. podiam fazer um de master né? de celebridades. De food truck, só de cara Variar de food truck. um pouco, né? Então, pra acho que ver tinha se que fazer muda. um celebridades, convidar o Ed lá pra cozinhar. Eu acho que ainda vai muito Masterchef. Você quer me tirar do programa? Você por quer me aí. tirar aqui do Morning Show? Exatamente. Ah, tá. Entendi sua estratégia. Vocês podem aguardar que ainda vem muito Masterchef por aí, porque a Band continua apostando muito nesse reality, que tem um retorno financeiro bom. Eles dão a desculpa de que eles não querem perder a audiência consolidada do dia, e aí eles vão sequenciando, né, as edições, mas eu acho que tem mais a ver aí com os acertos comerciais que eles conseguem pelo Masterchef, que é o carro-chefe hoje da Band. Pelo menos na linha do entretenimento. E a gente tá indo, então, agora pra final. Ontem teve a semifinal. A gente tinha a Irina, o Pablo e o Francisco. Francisco, este paizão, né? Que veio correndo por fora, digo assim, por fora das pessoas se cativarem em relação a ele, porque ele foi um participante bastante polêmico, né? Um pouco nariz em pé, meio que se achava em relação aos outros concorrentes. E agora, nesses últimos capítulos, ele tem se mostrado humano, ele tem passado por dificuldades, ele queimou as mãos, então tá sendo bastante difícil. É verdade, foi triste mesmo, até chorei com o paizão a semana passada, com essa história de queimar as mãos, então, enfim, ele tá passando dificuldade aí pra conseguir concretizar. E ontem, no preparo, isso foi maravilhoso, de um peru recheado com carne de pato e de frango, o chamado Turdunken, Edgar. Uma coisa pra ceia. É um prato americano, né, Paulinha? Na verdade, uma coisa meio Thanksgiving. E aí ele fez um discurso que eu acho que até resume um pouco do que ele foi na competição. A gente pode ouvir, Edgar? Claro. Ele explicar um pouco do que foi o caminho dele por ali, né? Vamos ouvir. Eu entrei no Masterchef com o nariz torcido, né? Não acreditando no programa. Mas entrei com uma missão de me reinventar e me reciclar como profissional e como pessoa. E na primeira prova aqui, que vocês acionavam meus companheiros de competição, eles respondiam sim, chefe. E eu respondi ok. Eu nunca chamei vocês de chefe. Porque chamar alguém de chefe na minha cabeça é alguém que te ensinou, te orientou, te criticou e guiou teu caminho. E você trabalhou com essa pessoa. Então, em respeito e um reconhecimento da minha parte sobre o quanto eu estava errado quando eu entrei aqui, eu queria dizer, chefe Eric Jacan, chefe Paola, chefe Fogaça, sim, chefes. Obrigado. Grande paizão! O Vini gosta do paizão. Gostei dessa redenção do paizão. Eu acho que o paizão, teve esse negócio, tá mobilizando a emoção das pessoas, mas ele foi um chato, vamos falar a verdade, durante toda a temporada, realmente super prepotente, se achando pra cima dos outros. Tem uma outra sonorinha que mostra que ainda tem aquela pontinha de nariz em pé nele que nunca vai morrer. Vamos ouvir. Apareceu no final da competição, hein? Hein, Irina? Sim. Tava escondido, Francisco? Trajetória do herói. Trajetória do herói. Do herói modesto. Ana Paula Padrão, percebendo isso, né? O herói modesto. Como é modesto, Francisco? Mas a verdade é que ele emplacou pra final. A gente vai ter Pablo e Francisco agora na próxima terça-feira, 5 de dezembro, às 22h30 na Band. A final do Masterchef Profissionais. Vamos ver se eles vão conseguir boa audiência aí. A gente sabe que teremos mais um Masterchef. Já estão abertas as inscrições. Sim. E segue o jogo da comida. Vamos ver até quando a gente aguenta engolir esse pato. Agora, o que eu quero ver é o seguinte, se as pessoas vão acreditar nessa redenção do Francisco e realmente se apegar ao paizão, ou se o Pablo, que é um cara que foi legal e foi bem durante toda a competição e cresceu demais, apenas sendo um chefe, você tá gente fina, jogando pro se ele lado vai do ganhar. cara? Eu tô torcendo pro Pablo, paizão não me engana, entendeu? É a você Pablo tá com a mão ou o machucada. É o Pablo. Não é o Pablo Vittar, não. É o Pablo Cozinheiro e eu tô torcendo por ele. Não sei vocês, vamos acompanhar aí o que vai acontecer. E o ganho mesmo do Masterchef é esse trio de jurados maravilhoso, que realmente é o que faz a gente assistir o programa. Eles conseguem. Ontem a Paola chorou, ficou bastante emocionada com o resultado ali dos pratos dos concorrentes. São eles que fazem a gente assistir esse programa. O Gugu também tava triste, né? O Gugu que assiste é fã. Fiquei emocionado com o paizão. Foi triste, foi emocionante. Na hora certa pra 11h10, horário de Brasília!
Paulinha, deixa eu te fazer uma pergunta, hein? Fazer uma pergunta pra você. Deixa eu te fazer uma pergunta pra você. Que é fã, claro, sempre de moda, vem sempre impecável. Nunca repetiu, desde que eu tô há quantos anos nesse programa, Paulinha? Olha, 5, 6 anos? Há 4 anos sem repetir uma roupa. Olha, é impressionante. É incrível, realmente. Então você, como é ligado em moda, eu vou te perguntar o seguinte. Nossa produção recebeu aqui esse livro que você que nos acompanha em imagens está vendo aqui em minhas mãos, As Armadilhas da Moda. Aprenda a evitá-las para ter o look perfeito em qualquer situação. Escrito pelo stylist e apresentador do programa Esquadrão da Moda do SBT, Arlindo Grundy. Agora eu te pergunto, não seria bacana a gente providenciar para que o Arlindo viesse aqui ao Morning Show? O que você acha, Paulinha? Eu acho que seria maravilhoso, porque eu não posso ver uma armadilha da moda que eu quero cair, entendeu? Eu vejo aquela vergonha, já quero passar. Eu tava falando isso pro Vini. Pois ele já está entre nós, como você já percebe isso ao seu lado, Paulinha, e os nossos ouvintes que nos acompanham em imagens também. Para os que nos ouvem, eu apresento agora Arlindo Grundy. Seja muito bem-vindo ao Morning Show, Arlindo. Obrigado, Edgar. Obrigado, Paulinha. Obrigado a todo mundo. Muito bom te receber aqui. Eu queria já que a sua participação começasse com uma análise dos looks dos nossos queridos apresentadores aqui, mais especificamente 2 deles, porque são realmente incomparáveis, ícones da vestimenta. Paulinha Carvalho, de um lado, e do outro, Cláudio Julio Tognoli. Tá ótimo, só que antes de qualquer coisa, uma grande armadilha da moda é você não repetir roupa, achar que isso é chique. E o bacana é você repetir roupa. Começou legal! O consumo consciente é acima de tudo. O look da Paulinha tá maravilhoso, ela é super básica, gosta de informação de moda, gosta de... E a gargantilha, Arlindo? Vamos pular essa parte? Você não gosta? Arlindo Grundy, galera! Que anel lindo. Vamos focar nesse anel agora. Isso, vamos focar no anel de escaravelho que tá super na moda. Aliás, os insetos estão com tudo na moda. Eu vou tirar delicadamente essa gargantilha. Dá uma desfilada pra gente. Tonholi. Dá uma olha, muito style, gente. Essas tatuagens daí, você pode andar pelado, meu filho. Não tem problema nenhum. Eu adorei esse contraste da modernidade da tatuagem com Apolo. Ficou maravilhoso. Obrigado. Eu sabia. É um tiozinho arrojado, né, Tognoli? Fala sério. Eu diria meio básico, né? Vamos lá, Arlindo. Arlindo tá lançando o livro aqui, como eu falei, mostrei aqui já no Morning Show. Eu gostei muito do que eu vi, especialmente porque você diz que a moda não existe, dentro da moda não existe certo e errado. É tudo uma questão de estilo, como você comprova aqui, falando do Tognoli, que ostenta suas 500 tatuagens aqui. É uma questão tudo de adequação, na verdade, né? Mas aí moram também armadilhas, não é isso? Exatamente. Quais são, por exemplo? Numeração errada, por exemplo. Mulherada sempre acha que tem que vestir 38. E aí eu me pergunto, quem foi que disse que 38 é padrão de elegância? 38 nunca foi padrão de elegância nem de beleza. 38 é simplesmente um número que veste uma pessoa que está mais magra. Mas se você é 44, se incomoda com 44, compra a roupa 44, vai lá e corta a etiqueta, não tem problema nenhum. E o tal do oversized, que tanto ficou na moda, não tem nada a ver essas coisas? Olha, posso falar aí? Voltou com tudo agora, né? Acho que desde 2015, quando uma marca francesa chamada Vetements lançou e relançou essas ombreiras grandes que lembram o grande humorista Didi Mocó. Então isso veio muito forte agora. Então a gente vê moletom grande, camisa grande, calça grande. É claro que vai demorar a chegar aqui no Brasil ainda para a grande massa, né? Haja vista que a calça curta nos homens começou a chegar aqui agora e na Europa ninguém usa mais. Sei, aquela que deixa a canela de fora. E você tá usando? É incrível. Não, eu tô usando uma Capri, que é um pouco mais curta do que a calça curta. Ô Arlindo, reproduzindo uma pergunta que tá logo no comecinho do livro, quando falo de armadilha, falo do quê? Eu falo de tudo aquilo que deixa a pessoa desconfortável, que você coloca só porque a moda tá lhe impondo, entre aspas. Por exemplo, cores como o rosa e o amarelo estão super na moda e eu não tenho nada a ver com essas cores e eu quero usar. Entrou numa armadilha porque não tem nada a ver com você. Mas como a gente vai descobrir que não tem nada a ver com a gente? Ué, é só você usar o seu bom senso, pensar na sua personalidade, ver qual é o seu estilo e principalmente se olhar no espelho. Agora ela tá demais hoje, a Carol. Tá. Esse camisão Carol tá aí babado. tá incrível. Nossa, tá, olha. Pode abrir mais um botão. Apoiado. Aqui apoiamos, não apoiamos? Sim, então apoiamos. claro. Aqui com a gente, olha só, com a gente também aqui compondo a nossa bancada, ela que está quase sem voz, Manu Carvalho. Na verdade, não é que eu tô sem voz, eu tô fazendo a sensual pro Arlindo. Pra ver. Desejosa. Pra ver se eu fico chique ou não fico. Você sempre é Arlindo, sempre
todo o Fashion Week, né, como a gente fala de moda, a gente sempre brinca dele analisar o meu look. Só que é engraçado. Ele gonga muito você, Manu? Ele gonga ou não? Ele é sempre generoso? Ele é sempre muito generoso, mas é engraçado alguém te analisar. A gente tem o programa Hit and Hate juntos aqui na rádio, né? E a gente tem os estilos completamente diferentes, né, Arlindo? E mesmo assim, você consegue analisar de uma forma inteligente e entender o que eu gosto e o que eu não gosto. Hoje eu tava falando que o melhor look pra quem tá doente com febre é preto e cinza. Tem isso? Não sei. Não mas acho que tem que ser cor, trazer alegria. Eu falei, Manu, o preto e cinza não, você vai ficar triste. Quer dizer, não é que o cinza e o preto remetam à tristeza. Em algumas culturas até sim, mas... Pra mim é sempre chique. Preto e cinza é chique. Mas tá gripada, coloca um vermelho, coloca um azul turquesa pra poder levantar essa energia. Eu só queria dizer que o meu nariz já tá vermelho. Se eu colocar uma blusa vermelha, não vai dar muito certo. Rena de nariz vermelho é maravilhoso. Pode ser o microfone mas da Jovem posso Pan? falar de armadilhas da moda, que é um assunto que a gente tava falando antes? Faz uma pergunta, Manu, pra ele. Exatamente. Vendedor de loja te coloca muito em armadilhas, Arlindo? Olha, inclusive tem um capítulo dedicado ao vendedor. Ô, louco. Porque o cara ou a mulher, eles têm o poder de sentir quando a gente tá carente. Quando a gente precisa daquele afago, daquelas palavras que ninguém nunca vai falar pra gente, mas ele tá ali pra dizer. Ou seja, essa calça 38 em você que veste 46 ficou maravilhosa. E aí o que acontece? Sua autoestima vai lá em cima, você fica feliz, sai dali acreditando que o cara tá falando a verdade. E nunca vai usar a peça, né? Ou nunca vai usar, e quando cai em si, você vê que fez uma grande bobagem. Então, é muito melhor o vendedor dizer, olha, essa tendência não foi feita pra você, esse look não foi feito pra você, do que ele te empurrar, bater a meta. Eu entendo, vendedores, que vocês precisam bater a meta mensal, mas é muito melhor fidelizar o cliente do que repelir o cliente. Mas não tem consumidor que gostaria de ouvir justamente o que o vendedor... O que mal direcionado falaria, tipo, nossa, eu precisava ouvir que aquela calça 38 tava boa e que vai laciar quando eu chegar em casa. Sabe a autossabotagem? Ou que eu vou emagrecer Ou que eu pra vou entrar nela. emagrecer, porque... Mas aí é melhor procurar uma prostituta, né? Olha, eu vou te falar Ou uma um coisa. psicólogo. Existem duas pesquisas. Claro, Uma que fala que a mulher veste 38 porque ela acha que ela vai emagrecer sempre. E depois de 6 meses, se ela não usa 38, ela não vai voltar a usar. E o homem porque ele tem um preconceito cultural de entrar no provador e comprar, e provar roupa. Então ele acaba comprando sempre G e GG, porque tem a certeza que vai ficar bom. E aí não fica com cara de desleixo. Nos anos 90, bem no comecinho, eu li uma matéria no New York Times, nunca vou esquecer. Falava sobre a moda dos mendigos. Genial. Mostrando que aí com a onda de pós-moderno, de citações do antigo recente, o mendigo acabava pegando roupa que o cara não usa mais há 40 anos e ficava num style. Você já teve esse olhar de... Olha, eu vou te falar uma coisa. A moda agora está exatamente voltada para isso, que é o conceito do upcycling, o conceito de ressignificar as peças. A gente entra numa loja, de repente a gente vê uma camiseta toda rasgada e furada. Vetements, né, que é uma das marcas francesas que a gente sempre fala no Hit and Hate, é uma das marcas que aposta muito nesse conceito de desconstrução, né, Arlindo? Exatamente. E aí você entra na loja, vê aquela camiseta toda furada e você não entende porque é a peça mais cara da loja. Porque simplesmente tem um conceito ali, tem uma ressignificação, talvez aquela peça já tenha contado uma história e tá ali na loja contando uma nova história. Tem muitas lojas que estão fazendo isso. Mas agora. não é fake essa história, porque minhas camisas que furam, minhas camisetas, meu tênis que fura, que eu continuo usando, ele foi gasto por mim. Ele tem a minha cicatriz ali. Tudo bem, mas né? se você botar num brechó, por exemplo, para vender, vai começar a contar uma nova história com outra pessoa. E hoje em dia tá muito na moda isso. Você comprar uma peça de brechó, pintar, ressignificar, colocar uma aplicação. É muito bacana isso. Agora, Arlindo, e a questão da sensualidade da mulher brasileira? Caímos em muitas ciladas por causa disso? Cai sim, porque a mulher brasileira, ela já é sensual por natureza, Paulinha, já tá no DNA dela. Por mais que a mulher diga, eu não sou sensual, você é, minha querida, porque você mexe o seu quadril, você arruma o seu cabelo, você gesticula. A mulher brasileira gesticula. Então, o que acontece? Na hora que você coloca uma roupa curta, justa, drapeada e transparente ao mesmo tempo, as pessoas talvez não percebam qual é a mensagem realmente que você quer dar, porque eu costumo dizer que a roupa é a primeira comunicação não verbal que a gente tem com o interlocutor. Então, imagina, você é uma pessoa
pessoa super clássica e tá lá usando o seu vestido curto, justo, drapeado, bem piriguete mesmo. E você quer o quê? Que a pessoa tenha qual imagem de você? É óbvio que depois, quando a pessoa começa a conversar e começa a entender o que você é, tudo aquilo pode mudar. Aquela cortina cafona ou sexy ou vulgar pode cair por água abaixo. Mas é impressionante como você percebe que a roupa, ela passa uma mensagem. E é óbvio que isso não quer dizer, Paulinha, que o homem tem que desrespeitar a mulher só porque ela tá usando uma mini saia e um vestido curto no transporte público. Muito pelo contrário. Ô Arlindo, por falar nisso, oi, Gabi. sensualidade, sexo sem ser vulgar, ultimamente eu tenho usado coisa louca, né? aquela coisa louca, eu tenho utilizado aqueles kimonos, né, que remete às geishas japonesas, com body liso, simples também, as pernas de fora. Queria saber se isso é sexy sem ser vulgar, é isso, Arlindo? Depende pra onde você vai, ué. Se você tá preparando onde um você show quiser, pra pessoa... Não, Entendi. A Marília Gabriela ou a Renata Vasconcelos? Essa é a pergunta. Mas eu me inspirei nela também. Tem salto ou tem sapatilha nesse look? Não. Sapatilha. É, uma sapatilha. Então você deve estar em casa fazendo um show pra pessoa amada e deve ter esquecido de tirar o resto das roupas. Gosto muito do kimono, tenho pavor a body. Eu acho que é uma peça que é muito sensual demais. Principalmente quando ela tem aquelas mangas longas e aquelas janelas geométricas que mostram as costas inteiras da mulher. Ô, pavor. Ô, mestre, o que você acha da Marcela Temer? É a primeira dama, né? Sim. Loura, bonita. Eu adoro que quando ele não quer responder, ele simplesmente deixa no ar, assim. Falou, e não tem falou. hate, ele Clássica, sempre clássica. faz isso. Ele é loira, responde linda, aí a né? pergunta do Tonholi, ô Loura, Bruno, bonita, pô. clássica, primeira dama. Responde. Se veste bem? Clássica. Isso, é bom. Clássica é que eu acho que pra idade Não arrisca, dela, não arrisca. ela podia arriscar um pouco mais. Mas tudo bem, é a primeira dama. Tem Ô que Arlindo, chutar. fala um pouco sobre as armadilhas em relação ao que o senso comum dá como certo. Por exemplo, roupa preta é elegante, no Réveillon tem que usar branco, Nem sempre. jeans vai bem com tudo. Nem sempre. Hoje ele tá que tá, hein? Olha, roupa Conta. preta, todo mundo fala assim, vou usar um pretinho hoje porque vai me emagrecer. Pretinho básico. Se usa o preto na modelagem equivocada, você não vai emagrecer, você vai parecer muito maior. E outra coisa, em algumas culturas o preto remete à alegria, em outras culturas o preto remete ao fúnebre, ao luto, né? Então a gente tem que entender isso também. Então o preto ele pode sim ser uma armadilha nesse sentido, de você querer usar preto, mas colocar um monte de sobreposições, um monte de tecido e acaba ficando maior visualmente. Ô, Arlindo, sapato tem que combinar com cinto ainda? Ele tá louco. Depende, viu? O sapato combinado Todas com as cinto dicas. é uma coisa mais pros clássicos. Mas hoje em dia, tanto pro homem quanto pra mulher, tem tanta diversificação no produto, no mercado, que você pode usar, por exemplo, um sapato caramelo com um cinto marrom, você pode usar um cinto azul com um sapato branco, por que não? Você tá com o teu bicolor aí, Tonholi? Tem um bicolor aí. Não, sapato bicolor é o máximo, gente. Sapato de golfista, né? Nossa, é incrível. Sabe uma pergunta que eu acho legal? Quais peças, por exemplo, que você tem que ter no seu closet, tanto homem quanto mulher, que não vai cair nunca numa armadilha? Olha, eu acho que o blazer de linho é uma boa oportunidade para você investir numa peça que nunca vai cair de moda e você nunca vai cair numa armadilha. Mas Arlindo, o blazer amassa muito, o linho amassa muito. Eu sei, minha gente, é uma propriedade natural do tecido. E quanto mais amassado, mais bonito ele fica. Então não se preocupa que você acabou de passar o linho e ele tá amassado de novo, porque é uma propriedade natural do tecido. Agora você falou desse delay, né? De que as coisas que estão na Europa demoram muito para chegar aqui. E existe toda essa miscelânea, porque vai existir sempre esse delay, existem as pessoas que estão mais antenadas à tendência, existem as pessoas que vão tentar procurar ficar antenadas e não vão conseguir ou vão ficar muitos anos depois. E esse cotidiano que a gente vai tentando buscar algumas referências. Como lidar com tantas, ao mesmo tempo, de tantos anos que estão aí misturadas a gente tem que pensar na o nossa seguinte, sociedade? Carol. As tendências elas aparecem primeiro em determinados grupos, em determinadas marcas de luxo. É assim que uma moda vira uma tendência. E por que ela demora a chegar na maioria das pessoas? Porque nem todo mundo tem acesso a essa marca de luxo. E aí quando essa tendência chega no fast fashion, que normalmente hoje em dia já é quase que no mesmo momento, a gente não entende como, claro que a gente sabe, mas não precisa falar, o que está na marca de luxo está no fast fashion ao mesmo tempo. Só que existe uma qualidade, existe um caimento diferenciado quando você paga um pouco mais na roupa. Então, o que acontece? Hoje em dia todo mundo fala, ai, que roupa feia, a tal da Pantacu que apareceu há 2 anos. Que roupa feia, que roupa feia. Que é isso? Pantacu é uma calça pantalona curta, uma pantalona Isso, uma pantalona curta, uma calça mais solta curta. Sim, sim. A mulherada, ai, que coisa feia, eu não vou usar. Gente, hoje não tem uma mulher que não tem uma Pantacu no seu guarda-roupa. Eu.
Você Eu não tava tem? com uma ontem. Ah, amor, vamos providenciar uma pra você? Aquilo é uma pantacu? Pois é. E o que é prazer. feio hoje, na moda, pode ser bonito daqui a 1 ano, 2 anos. Então eu acho que é você entender o seu estilo e ver quais são as tendências que tem mais a ver com você. Se você tiver possibilidade de comprar, ótimo. Se você não tiver, melhor esperar chegar na loja mais baratinha. O Arlindo, me interessa aqui, tenho curiosidade na parte social da coisa. Nós brasileiros, temos uma roupa típica ou não? Se você pegar aquela imagem de uma camisa mais tropical, estampa meio florida Meio Augustinho ali, Carrara, é isso? aquela coisa mais, né, tropical, assim, com aquela calça de linho, meio... Nossa, né? que você tá achando que Fala é aí, chique, velho. a gente tem uma roupa típica? O brasileiro tem sim uma roupa típica. O homem normalmente ele tem a camisa a camisaria de botão com manga curta, que eu acho um pavor, porque fica parecendo que você tem asa de borboleta, né? Ainda bem que ninguém tá usando aqui. Nossa, eu uso um você monte. fica andando. Não, mas aí é legal, eu já vi você usando. As Eu suas são adoro. mais fechadinhas, são mais slim. O problema é esse. É quando o homem compra camisa de manga curta. O problema é o tamanho. É o tamanho. Eu erro no tamanho. E aí o que acontece? Camisa de manga curta com calça caque. Meu Deus do céu. Nossa, Parece é o que é um Edgar, uniforme. é o Edgar. É o Edgar todinho. esse Edgar negócio. Piccoli. Tadinho. É o uniforme do homem brasileiro. vai. E a mulher brasileira, hoje em dia, o uniforme dela é o body e a Adoro. calça pantacu. Mas o brasileiro, em geral, se veste bem? Tá começando a se vestir bem. O homem brasileiro, ele tá começando a se libertar um pouco dessa coisa de que se vestir bem vai interferir na sexualidade dele. Então ele tá entendendo que ele pode usar uma meia colorida, um sapato colorido, uma calça curta e ele vai continuar machoxô do As mesmo meias jeito. também, né? Eu vejo Muitas. que muito homem hoje em dia começou a postar em meia colorida e que há 1 ano nunca usava. Edgar também adora. Ó, a meia com piano, né? A tecla do piano, Adoro. essas coisas Dos do piu-piu. Beatles, dos né? Beatles. É meio Snoop Dogg. Tem uma Snoop marca Dogg. californiana que é incrível, que ela coloca uma meia diferente da outra, com estampas diferentes, dentro do mesmo tema, mas Por com sinal, o estampas... Arlindo sempre usa um tênis diferente do outro. Eu uso de Ô, Arlindo, as minas que usam Pantacu? vestido fino e põe uma sandália havaiana e acha que tá chique, já era, né? É isso que você falou, ela acha que tá chique, né? Ah, é? Acha que tá chique. Ah, depende Foi da indireta mina. pra alguém. Tá isso. querendo passar recado, né? Não, Depende mas da olha, mina. se for no final do casamento da festa onde É o nome você aí, distribui Tonholi. as sandálias de borracha, tudo bem, tá? Mas a pessoa sair de casa assim é um pouco demais. Ô, Arlindo, a gente falou da roupa do brasileiro aí, que você vislumbrou uma roupa típica do nosso O Brasilzão. Edgar Pico, ele é o brasileiro Mas é o seguinte, a gente vê, agora estamos chegando aí em ano de eleição, todo mundo meio que se padroniza, toma um chá de loja, né? O cara que é feio fica bonito, Candidato. o cara que é deselegante fica elegante, mas isso é tudo muito padronizado. Ou se é a mulher, né, tem o terninho, o blazerzinho, ou se é o homem, é aquele corte de terno aí variando E das agora não tem tendências tanto atuais. gravata, né? É, mais soltão. Como é que você avalia os candidatos que a gente tem aí já em mente que vão concorrer? Vai lá, Bolsonaro, se o Lula conseguir concorrer, tem o Ciro Gomes, tem a Marina Silva, o Luciano Huck já saiu do páreo, mas tem aí o Alckmin agora. Desses aí, quem você acha que se veste melhor ou é meio que tudo igual? Não, eu acho que o Alckmin, ele tem sem nenhuma posição partidária nem política, mas eu acho que dentro desse aí que você falou, o Geraldo Alckmin, para mim, é o mais elegante de todos. Isso não significa nem sofisticado, nem descontraído, mas elegante, sabe usar a roupa certa, na hora certa, usa a numeração correta. Eu acho que esse é o melhor de todos. Adequado. Agora não Adequado. pode ter um movimento inverso aí, o cara se vestir mal, às vezes até de forma deliberada, para atrair votos, exatamente porque tá se vestindo mal. Talvez isso possa aproximá-lo do povo ou de certa Tipo, classe. você tá chamando o povo de cafona. Não. É aquela coisa, por exemplo, do Alckmin, teve um ano em que ele, de forma proposital, começou a arregaçar as mangas, né? Então parou de usar... Ficar mais jovial, assim. Ficar mais jovial, arregaçar Mostrar as mangas, que é trabalhador remete também, né? ao trabalhador. Isso daí é quase uma leitura de semiótica, né? O cara arregaçou as mangas para mostrar que ele trabalha mesmo, mas não é para mostrar que ele é mais jovem ou que ele tá querendo trazer um público mais jovem. Não, é para mostrar realmente, o subtexto é esse, eu trabalho, eu arregaço as mangas. É que minha pergunta é, às vezes o candidato ali, o cara tá postulando uma presidência e tá vestido tudo certinho, não pode passar a impressão pro telespectador ou pro votante, olha, esse cara é muito certinho, muito correto, se veste que nem um Mauricinho, esse não tem ligação com o povo.
É aí que eu quero chegar. Eu acho que culturalmente a gente espera uma imagem certa, né? Principalmente de um político. Infelizmente a gente não tem essa imagem certa há anos. Mas eu acho que a busca por trazer esse classicismo dentro desse segmento político faz com que qualquer estilo olhe para aquele homem ou para aquela mulher e entenda que ele pode sim ocupar um cargo público. Mas já quebramos paradigma. Olha o Tiririca aí. O Tiririca chegou para realmente mostrar que terno não elege ninguém. O que elege mesmo é o que está dentro da cabeça. Infelizmente, o nosso tempo terminou. Vou deixar aqui pro Faustão finalizar essa... Não, o Arlindo que faz a minha Aquele, meu figurino. O Faustão, aliás... camisas é ele que indica, né, qual relógio que combina com a camisa. Exatamente. Glorioso Arlindo Grundibel. Isso, obrigado, Faustão. Arlindo, pra gente finalizar, quando o livro vai ser lançado, esse aqui que a gente tá vendo, ó, aqui você que nos acompanha em vídeo tá vendo em minhas mãos, como andam os projetos aí, conta pra gente. Olha, hoje Armadilhas da Moda, às 19 horas na Livraria Cultura do Conjunto Nacional. A partir de janeiro começa a rodar o país. Os projetos são vários, continuo com o Esquadrão da Moda. Agora, em abril, a gente estreia a Roupa Ideal, que é um programa de consultoria no canal Sony, TV fechada. Continuo com agrune.com. Boa. Vem mais um livro. Tá Faz de certo. conta que ninguém viu. Tá aí Arlindo Grunde com a gente Obrigado, aqui no Morning gente. Show. Obrigado, Arlindo. Boa. Sorte pra você, Valeu. viu? Agora, vamos lá, fechando a lojinha. Não temos tempo pra mais nada. Amanhã tem mais, a partir das 10 da manhã.